Bora ler a Bíblia hoje. Vamos continuar a nossa caminhada com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, que está conosco todos os dias, que não nos abandona, que não solta a nossa mão, porque se fosse nós segurando a mão dele, com certeza uma hora ou outra a gente ia soltar, mas pela misericórdia é ele que segura na nossa mão. Então vamos continuando. Nós agora vamos ler a partir do versículo 26, do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, por onde nós temos caminhado, temos aprendido, o Senhor tem se revelado detalhes importantes nessa leitura que a gente está fazendo, nessa leitura guiada, né? Que esse é o sentido, a gente ler e escutar o que o Senhor tem para falar conosco através da sua palavra, né? Então, que Ele continue nos abençoando, continue nos direcionando, prepare aí o seu coração, o meu coração, prepare tudo que a gente vai falar aqui e conduza segundo a sua vontade. Amém? Olha só, falamos no vídeo anterior sobre o Mar da Galileia. Você lembra? Colocamos um mapa aqui explicando que Jesus tinha entrado no barco de um lado, né, do Mar da Galileia e atravessou. No meio desse mar teve a tempestade e chega ao outro lado. Eu vou colocar novamente o mapa aqui para você relembrar, né? Jesus, ele entra do lado da região da Galileia, né? No barco, região de Israel, tá, gente? Nós temos toda essa regiãozinha aqui, ó. Todo esse destaque aqui. Galileia, Samaria e Judeia, tudo isso aqui é o território de Israel, o povo israelita, né? E aí, Jesus entra no barco aqui, território israelita, atravessa e vai sair do outro lado, no texto que a gente vai falar a partir de agora. Esse território aqui não é mais um território israelita. Ele vai sair numa região chamada de Decápolis. É uma região com 10 cidades, né? E entre elas, uma cidade chamada Gadara ou Gerasa, né? Há uma discussão linguística sobre a tradução do nome dessa cidade, do original. Então, alguns relatos você vai encontrar Gerasa, outros Gadara, tá bom? Mas é o mesmo episódio, tá certo? Então, Lucas 8, a partir do versículo 26, você vai ler comigo agora. Jesus cura um homem dominado por demônios. Então, versículo 26 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Entendeu por que é importante a gente ter aquela visualização do mapa? Então, eles saíram da região de Israel, da Galileia, atravessaram e chegaram na região leste do Mar da Galileia, que era a região de Gerasa. Aqui na minha Bíblia tem Gerasa, mas se na sua Bíblia tiver Gadara, é a mesma cidade, tá bom? Versículo 27. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Olha o que o inimigo faz com a pessoa, né? A gente... hoje não é tão comum, né? Eu digo que os espíritos hoje eles estão mais modernos, né? Porque a gente não vê mais tanta possessão demoníaca como nesses termos dos tempos de Jesus. Mas o inimigo, ele é muito astuto, né? E o que a gente hoje, aos nossos olhos da modernidade, pode achar algo normal, às vezes pode ser algo espiritual. Então, o que eu quero falar de antemão para você é que o reino das trevas existe, né? O reino espiritual existe, né? Se você não conhece a história de Jó, volte lá no Antigo Testamento, você vai ver uma conversa que Satanás tem com Deus na região celestial. Uma região que a gente não vê, que a gente não sabe o que está acontecendo lá.
E o pobre do Jó na terra, vivendo sua vida reta, íntegra e se desviando do mal, é o que diz a palavra, foi atacado por Satanás, debaixo da permissão de Deus. E sofreu tantas coisas, né? Em um só dia, perde todos os seus bens. Ele era um homem muito próspero. Perde todos os seus bens, perde todos os seus filhos. Cai sobre ele uma doença que cobre ele de úlceras, da planta dos pés até a cabeça. E ele fica na cinza, no chão, se coçando com um caco de telha, né? E mesmo assim, não blasfema a Deus. Mesmo assim, não rejeita o Senhor. Ele diz que nasceu nu e vai morrer nu, né? Foi Deus que deu, foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que Jó fala, né? E a gente se pergunta, por que isso aconteceu? Foi Deus que mandou? Não, não foi Deus que mandou. O inimigo atacou a vida de Jó, sob permissão de Deus, é fato. Mas olha como que o inimigo é sagaz, né? Quando ele tem essa conversa com Deus, lá no livro de Jó, Deus pergunta, de onde tu vem? E ele diz, eu venho aí da terra, de passear pela terra procurando um ou outro para derrubar, né? Então é isso, nós vivemos num mundo onde principados e potestades, onde espíritos malignos ainda podem viver conosco, no nosso meio. E o pior, eles veem o que está acontecendo com a gente, mas a gente não vê o que está acontecendo com eles. Então, é algo sério. Eu não gosto de espiritualizar tudo. Uma febre, o espírito maligno. Vou pregar semana que vem, já começou a acontecer coisa errada na minha vida. É o inimigo contra. Meu irmão, uma vez lavado pelo sangue de Jesus, tudo o que acontecer na minha vida está debaixo da autorização de Deus. Eu creio nisso. Então, tudo o que acontecer comigo é permitido pelo Senhor. Então, isso me basta, né? Então, a gente precisa só ter esse entendimento de que o mal existe, de que há coisas que a gente não pode ver, né? E que o inimigo, ele pode até te entregar algo que aparentemente é doce. É prazeroso. E sempre vai ser. O pecado sempre vai ser doce e prazeroso inicialmente. Mas depois ele vai cobrar um preço muito caro. Depois que as escamas dos teus olhos caem, que você vai enxergar a lama que você estava comendo e dizendo, ai, que gostoso, né? É um negócio muito sério. Por isso a gente precisa refletir sobre isso. E olha o que o inimigo fazia com esse rapaz. Ele andava sem roupas. Ele não conseguia ficar em casa. E vivia nos túmulos do cemitério. Outros evangelhos falam dessa mesma passagem, tá? Mateus, Marcos, Mateus capítulo 8, Marcos eu não lembro agora. E em algum deles fala que ele vivia perturbado e perturbando quem passava em frente ao cemitério, o povo já não conseguia mais nem passar. Era um homem perturbado e perturbador, né? É o que o inimigo faz com as nossas vidas. Mas seguindo, versículo 28. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção para essa fala, que não é do homem, e sim do espírito que estava possuindo ele. E isso confirma aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, de que o inimigo, ele conhece Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Olha como ele se refere a Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Nossa, Jesus já tinha passado por tantas regiões da terra do povo de Deus, de Israel, tanto pela Judéia, como por lá em cima, tá me fugindo direto o nome, Judéia, Galileia, e muitos não tinham recebido ele como o Filho de Deus. Aí vem Satanás, um espírito maligno, e de pranto se ajoelha aos pés do Senhor e diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A gente fica sem entender, né? Porque, nossa, quantos religiosos, quantos líderes judeus achavam que Jesus não passava de um profeta,
Quantos líderes judeus que esperavam pelo Messias não reconheceram em Jesus esse Messias? E vem um espírito maligno correndo, se joga aos pés de Jesus e diz: ei, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Isso, a uma primeira leitura, nos deixa assustados. Mas você também não pode esquecer, e a gente falou isso em vídeos anteriores, de que o inimigo conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Lembra quando ele tentou Jesus no deserto? Quando Jesus começou a rebatê-lo com versículos bíblicos, o que ele fez? Começou a usar versículos bíblicos, só que distorcendo o sentido, para fazer com que Jesus fosse tentado, né? Então, além de ele conhecer a sua palavra, ele só não faz uma coisa: ele não obedece. E essa é a única diferença entre nós e ele. Nós devemos conhecer a Deus, conhecer sua palavra e obedecer. Porque senão, nós seremos iguais a quem? É isso aí, meu irmão. É dura essa palavra, mas nós precisamos identificar e admitir que é isso. Porque nós vemos, o inimigo conhece a Deus, reconhece que ele é Deus, conhece a sua palavra, usa versículos de cor. Quantos versículos nós temos de cor? Né? A Bíblia diz que ele teme e treme diante do Senhor, mas não obedece. É aí que está o X da questão. Por isso nós devemos obedecer, para nós não sermos daquele lado, né? E aí ele se joga diante de Jesus e fala isso, né? O que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. E eu gosto muito do texto de Mateus, que fala dessa passagem, né? Lá em Mateus, capítulo 8, do verso 28 ao 34, né? Mateus relata que ele diz assim: o que tu queres de mim antes do tempo? Antes do tempo. Essa frase é muito forte. Quando ele diz, tu vieste antes do tempo, o que é que tu queres aqui com a gente antes do tempo? Esse antes do tempo, ele nos diz tudo. Ele nos diz que o inimigo sabe que ele tem um tempo determinado aqui na terra, que ele vai ser julgado, que ele vai ser lançado no lago de fogo do inferno, porque ele já está condenado. Esse período em que ele reina aqui nesse mundo é determinado. Quando ele diz, tu vem antes do tempo, é porque ele sabe que tem um tempo que Jesus virá e que Jesus lançará ele no abismo eterno, no lago de fogo do inferno. Ele sabe disso. Ele tem essa consciência. Por isso, vai em Mateus e leia esse trecho, para você confirmar isso que eu estou falando. Se possível, leia também Apocalipse, capítulo 20, os primeiros 3 versos. Você vai ver o que vai acontecer com ele no final dos tempos. Já está dito, já está firmado. Não é que Jesus vai lutar contra o inimigo e nós cremos que Jesus vai ganhar. Jesus já ganhou, essa batalha já está vencida. E você ainda está duvidando de que lado você deve estar? Não, nós sabemos, nós servimos a um general que vai à nossa frente lutando nossas batalhas e que nunca perdeu nenhuma. E a maior de todas, leia lá capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 a 3. Já está vencida. Por isso é que o inimigo disse aqui, o que é que tu veio fazer antes do tempo? Não é agora, Jesus. Eu sei que não era agora que é para tu vir me condenar. Entendeu? Mas vamos continuando. No verso 29, diz assim: ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés dele e os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. O inimigo, ele tem poder para nos dar força, uma força sobrenatural. O mesmo poder que ele tem para adivinhar um futuro. E você ficar impressionado. Nossa, essa pessoa adivinhou meu CPF. O que um CPF adivinhado vai resolver na tua vida, meu irmão? Nossa, essa pessoa adivinhou. Ai, vou confiar agora nela, né?
é a mesma pessoa que pode abrir portas para você. Eu costumo dizer que nem toda prosperidade na nossa vida vem de Deus, tá? Às vezes você, eita, o negócio tá melhorando, é Deus que tá me ajudando. Eita, o negócio tão bom, é Deus que tá me ajudando. Nem sempre, irmão. Se aquilo que tá melhorando para ti tá te proporcionando te aproximar de Deus, beleza, é Ele. Mas se aquilo que está melhorando para ti, entre linhas, vai te afastar de Deus, aí é bom você pensar um pouquinho, tá? Porque é o que acontece na maioria das vezes, né? Prosperidade, né? O inimigo ele vai te dando corda para você mesmo se enrolar, sabe? E ele conhece a nossa fraqueza. Se a nossa fraqueza é dinheiro, é gastos, é um vício, sabe, traição, mentira, fofoca, confusão. Ele sabe. E ele vai nos pegando por aí. Mas continuando, o que a gente tem falado aqui. Versículo 30. Jesus perguntou a ele. Olha, agora que Jesus começa a conversa. Como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Talvez na sua versão da sua Bíblia tenha legião, né? Pode ter essas duas informações, multidão ou legião. Né? Por que legião? Na época de Jesus, existia uma terminologia usada para um grupo de 5 a 6 mil soldados romanos. E era legião. Quando se falava legião de soldados, tinham 5 a 6 mil soldados, né? Então, esse termo legião, ele diz que eram mais ou menos 6 mil demônios que tinham nesse homem. Olha só, né? Um homem que quebrava correntes, que era amarrado com correntes fortes de ferro e quebrava, 6 mil homens, ele quebrava igual um palito de dente, né? E no verso 31 diz, aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Essa palavra abismo, por muito tempo eu pensei que seria um despenhadeiro, que mais na frente a gente vai ver uns porcos se jogando morro abaixo, né? Eu pensei que fosse esse abismo, mas não. No original, essa palavra abismo se refere a um lugar sem fundo. O lugar de condenação, de prisão dos espíritos malignos que a gente ouve falar lá em Apocalipse 20. Então você vê aqui a confirmação de que ele não queria que Jesus já viesse fazer o que Jesus ainda virá, lá em Apocalipse capítulo 20, ok? Verso 32. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Olha o que o inimigo faz. Faz alguma coisa de boa, meu irmão? Faz nada. Entrou na manada de porcos, se atirou morro abaixo, morreu todos os porcos afogados. Né? Essa questão dos porcos é particular. Não sei se você sabe dessa situação. E por isso eu enfatizei que quando Jesus atravessa o lago da Galileia, ele chega agora em uma terra que não é do povo de Israel. Por quê? Essa presença de porcos nesse lugar chamado Gerasa ou Gadara, ela é característica de um lugar que não é de judeus. Não é do povo israelita, não é do povo que a gente costuma identificar lá nos filmes, não é aquele povo. Por quê? Porque eles tinham muitos costumes atrelados à pureza, ao que se poderia comer, ao que se poderia tocar, né? E um deles era os tipos de animais que não se podia nem ter por perto. Um deles era o porco. E é curioso porque quando a gente começa a ler a Bíblia por Gênesis, a gente lê Gênesis, Êxodo, aí a gente começa a ver umas coisas, aí quando chega em Levítico a gente, não dá não, porque eu tô todo errado. Não pode comer sangue, não pode comer porco, não pode tocar nisso. Se eu tocar nisso aqui eu tenho que ficar 7 dias sem ver ninguém. É uma loucura. Aí a gente lendo o Novo Testamento, a gente vê que Jesus limpou tudo isso. Jesus instaura uma nova aliança de libertação
né? E aí a gente vê que aquilo tudo tinha um propósito, mas que em Jesus, nessa nova aliança, o propósito agora é outro. Por isso que eu aconselho sempre as pessoas a lerem primeiro o Novo Testamento, porque aí quando você for para o Antigo, você vai entender que aquilo lá tinha um propósito, né? E que hoje a nossa realidade é outra. Mas, voltando, os porcos eram típicos de uma terra que não era a terra de um povo israelita, de um povo judeu, tá certo? Então, por isso que em Gadara tinha porcos, porque era um povo que a Bíblia vai chamar muitas vezes de gentil, ou seja, um povo pagão, um povo que cultuava outros deuses, um povo que não tinha o nosso Deus criador como único Deus, um povo politeísta, ou seja, tinha vários deuses, né? Deus para tudo. Então, lá eles não tinham problema com relação à comida e eles criavam porcos normalmente, né? Seguindo a nossa leitura, verso 34. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Olha só, gente. No verso 36, os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. Pessoal, por que essas pessoas pediram que Jesus saísse da terra deles? Nossa, ele curou um homem que perturbava toda a cidade, né? Ele fez algo que ninguém tinha conseguido até então. Jesus não trouxe paz, Jesus não trouxe um benefício para aquela região. Por que eles pediram que Jesus fosse embora? Pediram com insistência que Jesus fosse embora, né? Saísse da terra deles. A lógica seria, Senhor, fica conosco mais uns dias e resolve outros problemas aqui que a gente tá cheio, né? A lógica seria essa. Mas sabe por que eles pediram para Jesus ir embora? Porque eles tiveram um grande prejuízo com aqueles porcos que se atiraram morro abaixo. Eles perderam muito. Financeiramente era muito que eles estavam perdendo por causa de Jesus. E não compensava para eles, sabe? E às vezes, para receber Jesus em nossas vidas, a gente vai ter que perder alguma coisa ou deixar para lá alguma coisa. E é aí que a gente precisa pensar bem, porque muitas vezes essas outras coisas vão falar mais alto. E a gente vai dizer, ainda não. E a gente vai dizer, totalmente não. Não sei se você viu meu vídeo dos 10 reais de evangelho. Tem um tempinho que eu já mandei. Mas se você não ouviu, pode me pedir que eu mando, tá? Aí a gente só vai querer 10 reais de evangelho. Tá bom, só 10 reais. Só o suficiente para eu manter a minha bio do Instagram, Mãe Cristã. Só isso, não quero muito. E aí? Esse povo só queria uns 5 reais de evangelho. Continuando a nossa leitura, verso 38 em diante. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. A Bíblia termina aqui, essa história. Mas eu continuo dizendo para você que conforme relatos outros aí mais para frente, nós podemos ter notícia de que depois a região de Decápolis, né, lá em Atos, a gente tem notícias de que quando os apóstolos chegaram para evangelizar a região de Decápolis, já se conhecia sobre Jesus. Quem que tinha falado sobre Jesus? Esse homem. Esse ex-endemoniado foi o primeiro evangelista daquela região.
E mesmo às vezes a gente querendo, Senhor, me leva contigo, Senhor, me tira desse lugar. Às vezes Jesus quer que tu fique aí mesmo, no meio desse povo mau mesmo, para que você seja influência aí, para que você ilumine aí, onde há escuridão, onde há trevas. Jesus nos capacita para sermos sal e luz nesse mundo. Que nós possamos, a cada dia que a gente se dedica aqui na leitura, crescer um pouquinho mais, ter mais sede pela palavra, sermos mais capacitados para estarmos alimentados e levar um pouquinho de alimento para os outros também. Que o Senhor fique com você e até amanhã, se Deus quiser.